Salve galera! Começando o Resenha dos Crias, especial Papo de Boteco. Hoje estaremos com o Craque Souza, ex-jogador de São Paulo, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, entre outros, multicampeão por onde passou. Atualmente no Parte do Donos da Bola e também no Podpah. Mas antes de começar a resenha com o nosso craque, destacar aqui os nossos parceiros. Como vocês já sabem, quando é dia de Papo de Boteco, é 10 e faixa. E aí sempre conosco aqui o pessoal do Grupo Hungry, agradecer novamente aí o André, chefe Mari, sempre cuidando de cada detalhe. Vocês vão ver daqui a pouco, a mesa tá maravilhosa. Convidado especial, mesa VIP, como sempre, comidinha de boteco, biricutico, aguinha, refrigerante, cervejinha. E vamos para lá. Agradecer sempre a presença aí do Grupo Hungry, eles possuem 4 unidades aqui em São Paulo. O Garota da Vila, o Calçadão do Espeto, que fica lá na Vila Olímpia, o Bar Jobim em Moema e também o Garota da Chácara, na Chácara Santo Antônio. Pessoal que curte boteco carioca, raiz, com atendimento paulista, certo? Vai lá, comer o petisquinho, provar a feijoada, curtir um pagode, um sambinha, tem música ao vivo de quinta até final de semana e ainda corre o risco de encontrar um boleirinho lá que passa por aqui, porque sempre a rapaziada acaba indo pra lá, beleza? Nosso segundo parceiro, a partir de agora aqui também no Resenha dos Crias, Conecta Fute. Você que busca ser um jogador, que está aí na luta, na batalha, tenta ser um atleta de alto rendimento, em breve chegando, o QR Code está aqui na tela, tanto do Grupo Hungry quanto também do Conecta Fute. Tenha o futebol na palma da sua mão, um app que vai conectar você com o ecossistema do futebol, com clubes, com escolinhas, com empresários de futebol e também com profissionais do esporte, personal trainers, agências de marketing, para ajudar você a alavancar a sua carreira. A partir de agora, bem-vindo aí Conecta Fute, mais um parceiro nosso aqui dentro do programa. QR Code na tela, faça seu pré-cadastro que em breve temos novidades aí para todo mundo. Diegão, o coração tá batendo forte hoje, né? Hoje temos campeão aqui, tricolor, saudações tricolores a todos que estão nos escutando. Vamos falar das nossas redes sociais. Sigam as nossas redes sociais lá, @Zambotesportes e @Cast dos Crias. Vão nas nossas contas do YouTube, se inscrevam no canal, ative o sininho e voadora no peito do like, porrada no peito do like, porque hoje é especial, Papo de Boteco, vamos que vamos. E aqui não tem cartão amarelo, certo? Não tem, aqui pode chamar o VAR, não tem cartão amarelo na voadora. Show de bola. Pra cima. Agora sim, Souzinha, bem-vindo, meu parceiro. Que prazer isso, enorme ter você por aqui. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. E resenha, tô junto, irmão. Tamo junto. Obrigado, bom, obrigado, né? de verdade, obrigado pelo convite, né, por estar aqui com vocês. Espero que seja um papo agradável e a gente possa falar de futebol, falar do que vocês quiserem aí. Eu tenho certeza que o papo vai ser bom, cara. Sabe, todo mundo te conhece como jogador, o Souza, mas acho que era legal começar um pouco com a sua história. Você que é lá de Maceió, Alagoas. Sou, cara. Conta um pouquinho de onde você veio, como nasceu a paixão pelo futebol. Cara, eu costumo dizer que eu contei minha história pro carroceiro, um dia a burra dele chorou, né? Porque eu vim do Nordeste, de Maceió. Futebol sempre foi meu meio de vida. Gosto sempre de falar que eu fiz tudo para não ser um jogador profissional, mas aí o destino e Deus me direcionou, porque gosto sempre de contar essa história, porque eu jogava na base do CSA, que foi onde eu iniciei, mas sempre joguei pelada, né? Então, na base do CSA eu ganhava 2 vales de transporte, um para ir e outro para voltar, e na base eu ganhava dinheiro, né? Ganhava R$100, R$200, e aí chegou um determinado tempo da minha vida que eu tive que fazer uma escolha entre seguir minha carreira profissional e ganhar dinheiro, né? E eu escolhi ganhar dinheiro, né? Aí eu lembro que minha mãe, eu fui convocado para jogar no profissional, eu era juvenil ainda. O lateral direito da época, Mazinho, tinha tomado um cartão vermelho, não podia atuar no primeiro jogo do ano seguinte, né? E aí eu fui relacionado para o profissional, não sabia que ia jogar, só que no dia que eu fui relacionado era um dia de um jogo de uma final da Várzea. E aí eu inventei uma história, cara. No meio da concentração, um sábado, o cara me ligou e falou, eu vou te dobrar teu dinheiro. Aí eu enlouqueci. Aí não teve jeito. Aí eu comecei a chorar na concentração, inventar um choro lá. E aí os jogadores se reuniram, perguntaram o que era, e na época eu não tinha telefone, né? Quem tinha telefone tinha muita grana. E eu comecei a chorar, ele chamou o treinador me perguntou o que foi, eu falei que a minha mãe estava doente.
que eu morava, eu sou o mais velho dos 3 filhos, né? E aí o treinador inventou de ir na minha casa, cara. Sem a minha mãe estar doente, sem eu ter falado com a minha mãe. Só que eu morava numa comunidade, que chama Sururu de Capote, lá de Maceió. A sorte é que tinha um canteiro no meio que dividia as 2 pistas, né? Ele parou no lado contrário. A hora que ele parou, abriu a porta, eu abri a porta do carro, saí correndo. Você abandonou. Fugiu? E fui. Só que a minha mãe vinha saindo de casa, né? Eu disse pra minha mãe, deita e geme na cama. E minha mãe começou, eu lembro que quando eu cheguei, quando eu entrei primeiro, eu deite e geme, depois eu explico pra senhora. Aí o treinador chegou com 2 filhos pequenos, aí ele viu minha mãe gemendo lá de dor, né? Ele perguntava pra minha mãe o que era, minha mãe falava que doía o corpo todo, E aí foi aí que ele falou no dia, ele disse, olha... Dona Yara, é o nome da minha mãe, né? Yara, não vai ter como eu deixar seu filho em casa com a senhora, eu entendo a situação, mas seu filho vai jogar amanhã e vai jogar de titular. O que eu posso fazer pela senhora é deixar um dinheiro com a senhora. Eu olhei pra minha mãe e falei que eu ia rachar o dinheiro com ela, que ele ia dar. Aí eu lembro que ele deu R$50 pra ela, e aí eu fui pro jogo, e no jogo, cara, meu primeiro jogo como profissional, eu acabei fazendo 2 gols, jogando de lateral direito. Eu sempre fui meia na base. Aí fiz 2 gols de lateral direito e daí a vida foi seguindo, aí comecei a jogar no profissional, mas tudo foi, eu falo que foi um acaso, mas um acaso de Deus, porque eu fiz tudo para não ser, porque eu tive que escolher entre comer uma época e jogar, e tentar uma vida como profissional, e aí eu escolhi a sobrevivência, era o único meio de vida que a gente tinha na época. Minha mãe trabalhava de cozinheira no hotel, e aí eu tive que fazer essa escolha, né, de jogar pelada, mas aí não deu certo, eu acabei indo profissional, e no meu primeiro jogo profissional eu fiz 2 gols, e aí depois aí a história foi acontecendo. E aí você começa a surgir fortemente na Portuguesa, né? Primeiro eu saí do CSA, fui vendido para o Botafogo do Rio, e aí cheguei no Botafogo. Eu lembro ainda, né, que eu saí de lá como eles me chamaram de 7-1 na época, tinha uma matéria no jornal, Souza 7-1, porque eu lembro que eu ganhava R$800 no CSA, fui ganhando R$8.000 no Botafogo, e eu fiquei 8 meses sem receber, e aí eu não tinha dinheiro, não tinha onde tirar, eu era um ex-favelado que tinha jogado num time grande, meu primeiro time grande, mas não recebi. E aí chegou um dia lá, o cara para me botar para fora de casa, do apartamento onde eu morava alugado. Ele falou, cara, eu vou precisar do apartamento. Eu disse, eu também, irmão. Não tenho onde ir, não. E aí saí, depois de Botafogo, acabou não dando certo. Eu tava naquele time, você vai lembrar. Você não recebia, mas o 7-1 era você. Era o 7-1, mas sempre foi assim, né? Mas assim, depois, Deus me deu a oportunidade de jogar contra o Botafogo alguns jogos, e aí eu escutei um presidente do Botafogo dizer, esse é o Souza que vocês mandaram embora lá. Aí eu falei que era. Assim, às vezes as coisas a gente não acontece no clube. Acontece no clube, às vezes sobra pro atleta. Eu sempre tive a cabeça boa. E aí, mas aonde o meu primeiro clube mesmo, eu estava naquela final que foi Botafogo e São Paulo, que a gente perdeu o Rio São Paulo, que o Kaká fez os gols, eu estava jogando no Botafogo. Nós estávamos no estádio. Eu era camisa 10 de Botafogo. Eu fui levar ele no estádio para ver o jogo de São Paulo. Eu era camisa 10 de Botafogo naquela época ali, eu era camisa 10. E de lá eu fui para o Libertad do Paraguai, aí retornei para o CSA, porque o Botafogo não pagou a segunda parcela da minha compra. E do CSA eu vim para Portuguesa. Da Portuguesa foi onde as coisas começaram a acontecer de verdade. E aí você tinha uma dupla lá com o Rico. Era, eu e Rico, era o arco e a flecha. Fez estrago, hein? Era, o arco e a flecha. Nós dois, aquele campeonato ali de 2003, a gente aprontou bastante, cara. Pô, fazia tempo que a Portuguesa não fazia uma campanha daquela. Pra gente foi muito especial, porque abriu as portas do cenário brasileiro e mundial, né? E ali vocês dois foram vendidos, o Rico ele despontou, o Rico já era de São Paulo, já era de São Paulo, foi emprestado para Santista, e daí, o contrato dele acabava quando acabasse o campeonato né? Paulista, e aí para eu voltar
Aí o empresário que trabalhava com a gente disse que só me negociaria com o São Paulo se o São Paulo levasse nós dois. E aí o Rico acabou indo também. Ficou indo. Aí depois o Rico meio que parou, né? Ele já tinha jogado dos 3 que foram, que foi eu, o Rico e o Adriano. O Adriano foi o que começou melhor. Sim. Mas aí depois o futebol... Cheguei no São Paulo, era um puta de um time, cara, um timaço. Eu lembro... porque 2002 foi o ano que tinha o Ricardinho e tudo mais, perdeu o brasileiro, né? E aí 2003 manteve essa base, né? Luiz Fabiano, Kaká, Fábio Simplício, Reinaldo. Cheguei. Então eu peguei uma base muito forte. O Léo Moura, que jogou no Flamengo, estava afastado, treinava afastado. Então o time era um cano, cara. E aí eu olhei aquele monte de jogador bom, eu falei, caramba. Pra você ali você falou, agora eu cheguei. Era a oportunidade da minha vida, Era a oportunidade. Eu tive a oportunidade do Botafogo, coincidiu que o Botafogo passou por uma situação difícil financeiramente, estava até um tempo atrás, né? Foi campeão de 93, de lá para cá, não conseguiu ganhar algo muito importante. E aí coincidiu dessa segunda oportunidade, aí eu aproveitei, cara. Fui para um clube organizado, um dos melhores clubes. Naquela época era, né? Eu acredito ainda, eu tive lá agora há pouco, eu fui fazer, acho que um aniversário dos donos da bola, eu tive lá com o Rogério. Claro, cara, pra mim não mudou nada, cara. Pode ter ficado no tempo, na parte financeira, mas pra mim não mudou nada. Continua organizado, continua dando suporte ao que o atleta precisa. O que você acha que assim, pode ter se perdido? Porque foi uma época muito vitoriosa do São Paulo ali, né? De 2005, 2004 se monta um grande elenco, por muito pouco não se ganha ali a Libertadores também, né? E aí de 2005, cara, até 2008, 2009, 2010, mesmo que você não tenha te conquistado, tinha esse grande elenco e se formava e sempre São Paulo era protagonista, né? Como que vai se perdendo ali essa estrutura como um todo? Eu acredito que o pior momento na vida de um clube ou de um presidente ou de qualquer ser humano em si é na hora que está ganhando, né? Você acaba não dando atenção ou ênfase em algumas coisas e você acaba se perdendo. Outros clubes começam devagarinho e te passam. Mas eu acredito que o futebol brasileiro tem muito isso, né? São épocas, né? Agora a gente está vivendo a época do Palmeiras, né? A gente viveu uma época antes do Palmeiras do Corinthians. E assim vai, né? Porque hoje você está em um lugar, né? Um estado que tem 4 super times. É difícil você manter um padrão durante muito tempo, né? Nenhum clube hoje tem a capacidade de manter, principalmente no futebol brasileiro, manter um elenco durante 5, 6 anos. Uma hora vai se desfazendo alguns jogadores, às vezes o clube se perde, e na minha opinião o São Paulo se perdeu muito nisso,